Então, bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso, o dia 20 de abril do ano de graça de 2021. Olha, a agenda de hoje é muito extensa e eu vou ter que percorrer os assuntos o mais depressa possível, senão ficamos sem tempo para tratar das matérias hoje. Já percebeu? Fazer a edição indoors. Queria começar por onde? Não se esqueça, hoje é dia Think Tank. O Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e eu vamos estar a analisar a semana política e económica. Esta semana ainda vamos ter uma entrevista surpresa. E vamos de imediato para a edição de hoje. Não sei antes lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, você, quando fizer compras no site, no final, no checkout, escreve um cupom Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. Esta semana, como todas as outras, há aquelas promoções especiais também que eu já vou pôr aí daqui a bocadinho. Antes de irmos à edição de hoje, eu só queria lembrar uma coisa que às vezes nós esquecemos, que é, está a ver esta manchete, salvo ver do Expansión espanhol, jornal espanhol, não se consegue ler, mas eu já vou dizer o que é que aparece aqui. Cresce a fuga de empresas da Catalunha para Madrid em 2021. E o jornal diz, é o Expansión, exatamente, diz assim, desde outubro de 2017 saíram da Catalunha 7.435 empresas, das quais 3.660 foram para Madrid. Portanto, quero dar os parabéns àquela maltinha da Catalunha que nos últimos anos já tem feito disparates. Eu sei que me vou insultar, mas paciência. Então vamos lá à edição de hoje. Período de ordem do dia. Eu vou dizer-lhe já à partida, quem não gostar de futebol como negócio, é melhor não ficar até ao final da edição de hoje, porque o grosso da edição vai ser sobre a Superliga. E isto não é por acaso, já vou explicar porquê. Agora, quero dizer à partida o seguinte, como você vai ver no final desta explicação, para mim isto é impossível de fazer. Mas eu já lá vou, se ficar até ao fim da emissão de hoje. Entretanto, no período de ordem do dia, eu queria começar pelo alerta da CMVM, Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, o Polícia da Bolsa, que ontem veio dizer que uma pessoa chamada Cláudio André, que parece que é um influencer, tem uma página no Instagram, no YouTube e não sei o quê, que anda a aconselhar investimentos em mercados financeiros, não tem habilitação legal para o fazer. Parece que a CMVM já tinha feito um aviso parecido em relação a outra influencer há pouco tempo, e eu, a única coisa que tenho que perguntar sobre isto é, só agora? É estranho. Com tanta coisa estranha a acontecer no mercado, de pessoas que aparecem, eu confesso, nunca vi nenhum vídeo deste, portanto não posso falar, mas estou a falar em geral. Com tanta coisa que aparece aí no mercado, de gente a dizer isto e aquilo, a tentar influenciar isto e aquilo, às vezes com objetivos muito estranhos, a CMVM acordou agora. Bom, é que eu próprio já dei conta de algumas situações muito pouco claras no mercado, já dei conta à CMVM, de situações pouco claras no mercado que quem é que me alertou não foi porque eu tivesse descoberto. É porque há próprios espectadores já me colocaram dúvidas sobre o comportamento, não é só de pessoas, é de instituições. Ora, numa dessas situações eu comuniquei à CMVM e ainda hoje estou à espera de resposta para aquilo, porque continuo sem perceber se aquilo se deve fazer ou não. Isto é mau, não é? Porque acordar tarde e a más horas, porque normalmente quando se acorda depois de passar este tempo todo, algum mal já está feito, digo eu. Ponto seguinte, as empresas, no inquérito, mostram que, ou melhor, dizem que apenas uma pequena percentagem delas vão conseguir recuperar já em 2021 o nível de atividade que já vinha, ou melhor, que existia até ao estouro da pandemia. Isto é muito mau e é preocupante. Significa que, provavelmente, vai levar mais um ano ou dois para que consigam regressar ao nível da sua atividade normal. O que isto deixa de dúvida é a situação de fragilidade em que as empresas já estão, nomeadamente fragilidade de capital. Isso é um problema. É o grave problema, talvez o maior problema das empresas em Portugal é a insuficiência de capital, com raríssimas exceções. Estamos a falar de pequenas e médias empresas, estamos a falar de médias para cima e estamos a falar de grandes empresas. O grande problema de Portugal é a falta de capital. Ora, esta é a primeira questão que deixo, e a segunda é o que é que isto vai significar em matéria de desemprego. O governo foge disto como o diabo da cruz. O governo
quando questionado sobre esta matéria, diz sempre que vai ficar tudo bem, que o desemprego não vai ficar abaixo daquilo que inicialmente se esperava, com essa conversa toda. A verdade é que nós temos já uma situação muito complicada no mercado laboral e ela vai ficar, não é pode, é vai ficar mais complicada quando esta questão do layoff e mesmo das moratórias se colocar de forma séria. Ponto seguinte, a confusão dos regressos aos centros comerciais. Eu, como sabe, digo muitas vezes aqui, sou eu que faço compras cá em casa, vou muitas vezes aos centros comerciais e às superfícies, as grandes superfícies no que respeita à grande distribuição, e ontem tive de fazer isto por dever de ofício. E apercebi-me de uma grande afluência de pessoas aos centros comerciais. É normal, sobretudo depois dos últimos meses em que não puderam fazer certas compras, nomeadamente roupa para os miúdos e para as próprias pessoas, o tempo mudou, os miúdos cresceram, eu sei disso aqui em casa, mas a questão não é esta. Naquilo que vi, fiquei agradado, porque percebi que as pessoas estão com muito cuidado, distanciamento, uso de máscara e por aí diante. Assim continuem, porque o que nós desejamos todos é não voltar a fechar isto. Portanto, o que se vai passar no próximo fim de semana é o meu receio, não é? Porque vem aí um fim de semana e provavelmente as pessoas que ainda não foram aos centros comerciais porque também estão a trabalhar podem, de um momento para o outro, fazer uma invasão. Aí sim eu estou preocupado. Em todo o caso, espero que haja bom senso nesta matéria. Ponto seguinte. O enriquecimento ilícito vai ou não vai ser criminalizado? Isto não é matéria, do foro de deixa-me lá, olha para que lado é que está o vento, ver se vai concretizar ou não. Como percebeu, a Operação Marquês provocou uma comoção na sociedade portuguesa, a nível da justiça. E os portugueses perceberam, quem não tinha percebido ainda, que existe de facto um problema com a justiça, nomeadamente com as prescrições, nomeadamente com os prazos, nomeadamente com o enriquecimento ilícito, ou seja, como é que a pessoa explica a origem dos seus rendimentos. Bem, o Sr. Presidente da República ontem resolveu falar do assunto. Eu estava admirado como é que ele ainda não tinha aberto a boca. Porque o que se passou naquela semana foi muito grave. E às vezes é preciso acontecimentos muito graves para nós decidirmos dar a volta às coisas. Bom, eu não vou perder todo, ou melhor, não vou gastar todo o meu latim hoje a falar disto porque quero analisar melhor a situação. Mas há uma pergunta que fica. Porquê é que Marcelo só acordou ontem? Também vai ao sabor do bandwagon, da carruagem, do comboio. O comboio está em andamento. O Marcelo quis saltar para a carruagem? Quis. Eu, ou amanhã ou depois de analisar isto melhor, hei de voltar ao assunto. Aliás, o tema é parte do meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. O artigo da Opinião Diário. Ponto seguinte, a manchete do Diário Notícias e o futuro do Ciresp. Eu hoje, quando mal acordei, fui ver as capas de jornais, que é o que eu costumo fazer todas as manhãs. E então, dei com esta manchete, eu sei que está ao contrário, do Diário de Notícias sobre o Ciresp. Como vocês se recordam, nós falámos aqui do Ciresp na semana passada. Diz assim, rede de emergência, governo negocia mais 6 meses com a Altice. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, só aprovou em março o novo modelo de comunicações de emergência. Nós estamos quando? Em abril. Aprovou quando? Em março. Isto diz bem da eficácia do Eduardo Cabrita e do Governo. O contrato tem final marcado para 30 de junho. Você recorda-se isso, a entrevista do CEO da Altice ao Diário Notícias na semana passada, em plena época de fogos. Ou seja, termina em 30 de junho, que é em plena época de fogos. Executivo obrigado a renegociar em tempo recorde. Bom, eu olhei para isto e fiquei estupefacto hoje de manhã. Pensar assim, espera aí, estamos a falar de uma rede de emergência. Então, o Governo está a renegociar a extensão por 6 meses. Bom, eu vou-te explicar. Eu não falei com o Alexandre Fonseca. E juro que não falei com ninguém da PT sobre isto. Perdão, da PT não, da Altice sobre isto. Mas já percebi qual é o problema. O Governo baldou-se para isto, ou esbaldou-se para isto, percebe? Para negociar esta brincadeira. O Ministro acordou em março. Qual é o problema? A Altice planeia as coisas à distância. E, portanto, estes investimentos não se fazem porque é preciso investimentos na rede, é preciso redimensionar a rede e outras coisas. Eu vou tentar saber hoje mais sobre este assunto, mas, quer dizer, num projeto desta natureza, acordar tarde e a más horas e passar para os jornais a informação de que está a negociar não sei quantos, isto não é sério. E porquê é que não é sério?
Porque não se pode estender contratos desta natureza por 6 meses. Daí a minha estupefação quando vi a manchete de Diário Notícias. Bem, nem perdi pela demora. Porque depois de ter visto a manchete do Diário Notícias, estava aqui a olhar para as informações, as informações, porque entretanto a Altice reagiu e estava aqui a olhar para isto, estou a ver agora aqui no iPad, a Altice veio dizer que primeiro não está a negociar nada, não é? Em segundo lugar, que não faz sentido negociar nada por mais 6 meses. Aleluia, praise the Lord. Acha quem? Põe estes rapazes na ordem e explica assim, o governo atrasou-se. O governo não teve preocupação com isto. E já agora, não é sério estar a passar informações para a comunicação social de que eu admito tenha sido isso que aconteceu aqui com o Diário Notícias, a dizer que está a renegociar um contrato de sistema de comunicações de emergência por 6 meses. Bom, mas como eu disse, eu vou deixar passar o dia de hoje, vou-me tentar informar melhor sobre isto e amanhã voltarei ao assunto. Isto está tão grave, mas tão grave. Repare, o ministro esbalda-se para negociar o sistema de comunicações de emergência que termina quando começam os incêndios e acorda em março. Porreiro, pá. É isto a eficiência brutal desta malta. Bem, então vamos lá. Vamos lá à edição 2, propriamente dita. Aos assuntos principais. No final dessa conversa, eu vou-lhe dizer uma coisa. A Superliga Europeia é uma impossibilidade jurídica. Ok? E é um susto para os promotores. Eu já explico porquê. Primeiro ponto. Vamos lá ver se temos um bocado de história disto. Isto não é uma novidade. Eu, durante muito tempo, andei a fazer na televisão programas sobre o negócio de futebol. E ainda acompanho isto e gosto do negócio do futebol, do negócio em si. Esta história anda no ar há meses. Perdão, há anos. Já quando eu andava na televisão a falar sobre isto, se falava desta brincadeira. Não é uma novidade. Qual é o problema aqui? A UEFA tem um poder muito grande. A FIFA tem um poder muito grande. O mundo do futebol, tanto a nível mundial, nos campeonatos mundiais, como a nível europeu, que é a maior prova bilionária do futebol, é na Europa. É a Champions League. E, portanto, a Europa, a UEFA e a FIFA sempre arrecadaram uma fortuna daquele dinheiro que é publicidade, direitos televisivos e não sei o quê. Sobretudo depois com o peso que o futebol europeu passou a ter na Ásia. Ora, o drama disto é que a UEFA nunca repartiu isto seriamente pelos clubes. Bom, nos últimos 10, 15 anos a coisa começou a mudar. E daqueles patrocínios todos, da parte comercial, a UEFA começou a entregar cada vez mais aos clubes. Naturalmente. Porque num circo não é apenas a habilidade do gestor do circo que conta, é a qualidade dos palhaços, não é? Que estão nesse circo. Que são os players, que são eles que atraem pessoas. Ora, o problema está aqui, é que a UEFA esqueceu-se que não é a UEFA que faz o circo. São os clubes. Bem, isto gerou uma grande revolta nos clubes. E, portanto, começaram a pensar, primeiro foi, vamos reivindicar mais. Até que um dia começaram a perceber que, se calhar, era melhor criarem o seu próprio negócio e mandarem a UEFA às malvas. Bom, tudo isto andou a ser cozinhado durante anos e rebentou no domingo à noite. O que é novo aqui? Primeiro, eles deixaram-se de falinhas mansas, mãozinha no pelo, e foi, pumba, direto. Acabou-se, nós vamos criar a Superliga e vamos fazer o seguinte, 2 grupos, no total 20 clubes. Cada grupo tem 10, passam os 3 primeiros de cada grupo e depois o quarto e o quinto jogam entre si um play-off. E a partir daqui é o mata-mata, com dois jogos, 2 eliminatórias, em casa e fora e por aí adiante. Bem, ponto fundamental disto. A UEFA atirou-se ao ar. A FIFA atirou-se ao ar. E ontem vieram logo dizer, bom, nós nos sentimos insultados, não sei quantos, que isto não se pode fazer. Bom, veio logo a conversa de solidariedade. Aliás, até o António Costa se meteu ao barulho a dizer que não concordava com isto, por uma questão de solidariedade. Homem, mande lá a solidariedade dar uma volta ao bilhar grande. Não tem nada a ver com solidariedade. Isto é mesmo à socialista, percebe? O primeiro-ministro, cada vez que quer abrir a boca... Aliás, eu imagino que os poderes do futebol na Europa devem ficar todos borrados de medo, desculpa a expressão, por o primeiro-ministro ter dito que não concordava com isto. Devem ter ficado mais preocupados. Talvez tenham ficado mais preocupados com o Boris Johnson e com outros tipos que falaram sobre o assunto, propriamente o António Costa. Mas, enfim, qual a solidariedade? Isto não tem nada a ver com solidariedade. Isto tem a ver com concorrência. Eu já lá vou. Mas agora, repare. A UEFA veio dizer assim, atenção, olha, isto vai haver sanções.
Quem daqueles clubes jogar na Superliga, abandonando as provas da UEFA, está banido. Mais, os jogadores, os palhaços, entre aspas, não estou a chamar palhaços no mau sentido, é players, quem jogar ali não joga campeonatos da Europa, a FIFA vai dizer que não joga campeonatos do mundo, e mais, a própria UEFA vai dizer que era capaz de expulsar os clubes que ainda estão nos quartos de final, aliás, nas meias finais da Liga Europa, a saber, Manchester City, Real Madrid, e agora escapa-me um terceiro, mas lembrar-me seguramente. Bom, e então, como se vê, a reação é fortíssima, é pesada. Primeira pergunta, isto surpreende? Não. Porque repara uma coisa, isto não é assim que se fazem as coisas. Aliás, eu ouvi uma entrevista do Florentino Pérez, que eu conheço pessoalmente, já entrevistei para um livro que escrevi, ajudei a escrever, que é um cínico de primeira, mas pronto. O Florentino Pérez dizer ao Chiringuito, que é um programa muito conhecido da televisão espanhola, a dizer que não pode ser, porque o malta diz que o futebol europeu, o futebol perdeu 5 mil milhões com a história da pandemia, não sei das quantas, e nós temos que arranjar uma solução para isto, então a solução para isto é irmos buscar receitas. Como? Ir buscar receitas para esses 20, ou 15, se você quiser, não é? Depois o resto é tudo escolhido. Espera aí, e o resto? A malta fica de fora? Bem, isto não faz mais que sentido. Bem, mais grave do que isto é que é o problema que nós devemos perguntar, que é, já agora só uma coisa, as sanções que a UEFA comunicou e a FIFA são suficientes para afastar ou seja, para assustar os clubes? Bem, eu sei que há depois pessoas que vão dizer assim, mas veja o exemplo da NBA, não sei das coisas, quem é que manda são os players, não são as federações, e o diabo 4, aquilo é um negócio, portanto, como é um negócio, eles estão interessados a ganhar milhões, e portanto o Sambarimbá para as provas dos clubes, olha, para as seleções americanas, e o diabo 4. Isto aqui não é a mesma coisa. O futebol tem na Europa um peso cultural que não tem nos Estados Unidos, não é? Mas a maior parte destes clubes são clubes que nasceram do povo. Manchester United, Benfica, o próprio Real Madrid, Bayern München, são clubes do povo. Ora, quando a história do negócio de futebol, que tem um peso cada vez maior, começa a ignorar isto, corre mal. Você viu as reações daquela malta do Liverpool ontem à porta do clube, quer dizer, e vai acontecer o mesmo com outros países. Bem, como você percebeu também, a França e a Alemanha já se puseram fora desta brincadeira. A Alemanha tem só ainda o campeão europeu. Já não vai ser, mas o Bayern Munique. Bom, pergunta. As sanções são suficientes para afastar os clubes? Eu acho que são. Mas imagine que não chegam. Agora vem a pergunta seguinte. Espera aí. Então, estes clubes juntam-se e dizem assim, está aqui um pote. Para este pote entramos nós. Então não há demoting. Não há baixa divisão. Não, estão sempre lá. É um direito divino. Foram ungidos por um direito divino para estarem naqueles grupos e porra nenhuma. Nós daqui não saímos. Já cá estamos, nós daqui não saímos. Espera aí. Então e o problema da concorrência? Espera. Então eles concertam entre si uma posição, concertam entre si uma solução. Desculpem lá, isto afeta a concorrência. Para aqueles que me andam a dizer, como eu ouvi ontem, várias pessoas a dizerem assim, não pode ser, já falaram para o direito comunitário, o direito comunitário não é que é para aqui chamado, não há nenhuma regra específica, uma lei concreta, ou um regulamento da União Europeia que permita isto. Desculpa, não é bem assim. A história da concorrência é séria aqui. E mais, eu quero recordar uma coisa, eu até acho que ela é um bocado idiota às vezes em certas matérias, que é a Margaret Vestager, que é a Comissária Europeia da Concorrência, é uma senhora dinamarquesa. Eu acho que ela às vezes até diz uns disparates, mas para uma coisa, ela é uma pessoa com um poder brutal. Aliás, o valor da concorrência no europeu é dos mais sérios. A Direção-Geral da Concorrência dá cabo das soluções, por exemplo, deu cabo das soluções que Portugal queria impor no BES e também na Caixa Geral de Depósitos. A malta não brinca com isto. Ou seja, eu acho que os clubes estão-se a pôr a jeito para levar uma porrada monumental. Para além daquela ameaça que a UEFA já fez de pôr esta malta fora da Liga dos Campeões. Bom, moral da história. Onde é que eu quero chegar? Eles podem dar a volta que quiserem. Até lhe pode ser mais. Eu acho que até já ganharam isto. Porquê? Porque a posição de quem está naquela história da Superliga é assim, bem, a gente vai se atirar para isto. Imaginem que a coisa corre muito mal, mas já ganhamos. E já ganhamos porquê? Porque a UEFA vai ceder uma série de pontos. Aliás, se você for ver ontem, eles guardaram isto para o dia em que a UEFA ia anunciar as novas
as novas regras para a Champions League, que aliás me parecem muito mais corretas. Bom, ou seja, foi a pressão máxima, provavelmente, para obter cedências. Eu acho que vão conseguir essas cedências. Agora, o ponto não é este. O ponto é, isto já revela uma concertação entre clubes europeus. Eu, se fosse a Margaret Vestager, desta vez não lhes perdoava. Caía-lhes em cima e levavam da grossa, percebe? Que eu acho que é o que esta malta precisa. Estes senhores pensam que mandam, percebe? Porque têm um poder de negócio brutal, pensam que são eles a fazer as regras. Não são, nem podem ser. E, portanto, eu espero que a Comissão Europeia atue nesta circunstância e atue pela medida grande, porque esta malta a fazer as coisas como fez merece levar uma bordoada e uma bordoada séria, porque isto é um problema de concorrência e nós não podemos deixar passar. Bom, aqui está a minha explicação. Bom, eu queria pegar nos assuntos de ontem, nomeadamente o Pedro Nuno Santos, mais a história da ferrovia e o transporte aéreo, não sei das quantas, não vamos ter tempo para isto hoje. Só quero dizer que me estou-me a rir imenso ainda por causa daquilo que o Carlos César disse ontem no aniversário do Partido Socialista, 48 anos, sobre a corrupção. Se você não viu, vá lá ver, porque eu vou comentar isto amanhã. Olha, chegámos ao final do programa de hoje. Eu tinha dito que hoje íamos tratar essencialmente de Super League, que para as 7.800 ou 900 pessoas estão em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazerem partido nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Não se esqueça, às 18 horas, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Mohamed para analisar a Semana Política e Económica em Portugal. Obrigado, com licença e até logo. E para aqueles que só seguem Cor do Dinheiro de Matinal, até amanhã às 8 da manhã. Obrigado.